que a gente faz? Como a gente ajuda empresas a criarem e executarem estratégias de marketing digital, tendo como base o conteúdo, tá? Então, a gente começou, né, em 2013, a gente começou com uma proposta simples de terceirização de conteúdo para marketing, né? Mas a gente viu que as empresas precisam de muito mais coisas para poder operar um canal de aquisição realmente eficiente. Então, hoje o que a gente faz a gente oferece conteúdo, sim, claro, terceirizado. A gente tem uma rede de freelancers que inclui redatores, inclui designers, né? E conteúdo é um pilar, softwares, então a gente tem vários softwares que ajudam as empresas a oferecerem conteúdo na internet, né? Então, por exemplo, a gente tem um software de criação de experiências interativas, né? Que aí tem quizzes, calculadoras, etc., que é um tipo de conteúdo, né? Que pode atrair as pessoas. A gente tem outro que é uma plataforma de hospedagem de blog e site, que é uma necessidade, porque você tem muita hospedagem por aí, mas nem todas são direcionadas para profissionais de marketing. E a gente tem um software de gestão de processos de times de marketing e agências de publicidade. Então, se você misturar esses softwares com os serviços que nós oferecemos de ajudar as empresas a montar a estratégia e a deixar a máquina rodando com conteúdo, a gente faz com que as empresas criem um canal de aquisição baseado em conteúdo, que significa basicamente você fazer conteúdo interessante dentro de uma estratégia, seguindo várias boas práticas, para atrair o seu público, para que eles conheçam a sua marca, para que eles virem leads para o seu time de venda e você, eventualmente, claro, cria uma máquina de geração de negócios. Ele é bem mais variado, tá? Ele é bem mais variado, porque o mundo digital ele trouxe necessidades e formatos diferentes do que existiam antes, né? Igual, quando você pega exemplos, né? Você deu o exemplo da revista da Pirelli, que essa eu não conheço, mas quando a gente fala de marketing de conteúdo, eu sempre gosto de dar o exemplo do Guia Michelin, né? Que o Guia Michelin era um diretório de restaurantes, né? Começou assim, tanto que os restaurantes são estrela Michelin, que surgiu em 1900, iniciozinho, mas finalzinho do século XIX. E nessa época, né, era muito assim, conteúdo escrito, jornalismo, etc, né? E aí o marketing de conteúdo era ser mais ou menos fazer um conteúdo bacana para as pessoas verem sua marca mais. O da Michelin tem uma particularidade interessante, porque era para fazer as pessoas irem conhecerem restaurantes na França, né? Porque em 1900 não andava-se muito de carro, então precisava incentivar o povo a andar de carro e gastar pneu, né? Mas hoje a gente fala de coisas muito mais amplas. A gente fala de formatos novos. Como eu disse, o interativo é um formato de conteúdo, tá certo? O vídeo, né, que antes era difícil, né, não era muito acessível, hoje qualquer um com celular, é um formato de conteúdo. A gente fala de textos para blog, e-books, postagens em redes sociais. Tudo isso são formatos de conteúdo. Mas quando você trata de uma estratégia ampla, até mesmo sua propaganda a gente pode tratar como formato de conteúdo, aquela propaganda mais comercial, desde que você entenda que ela faz parte de uma jornada. Porque senão vira só propaganda no sentido, vamos jogar o máximo que a gente pode na cara das pessoas. Então a gente mapeia toda uma grande jornada que vai desde, eu não quero comprar nada, mas eu tô com, sei lá, tô com mal-estar. Aí você vai fazer o quê? Você vai jogar no Google. Putz, causas do mal-estar. E aí você vai encontrar uma resposta. E se a sua empresa que está respondendo, a marca já vai ficando na cabeça das pessoas, né? Então você vai mapeando qualquer formato, canais nessa jornada. Então é um tanto mais amplo, né? E também, óbvio, você tem particularidades que têm a ver com as questões técnicas da internet, né? Então, escrever, por exemplo, para ranquear no Google não é a mesma habilidade, óbvio, é tudo escrita, do que escrever para uma revista, né? A revista você não é encontrado. A sua revista é comprada e sua matéria está lá dentro. No Google, cada unidade de texto, de conteúdo é encontrada, né? Então, sim, é bem mais amplo e com algumas diferenças técnicas mesmo aí. Eu acredito que é um ótimo mercado, tá? Eu acho que um jornalista, e eu vou partir de um princípio que eu acredito que é verdade
Da maioria das vezes, tá? O jornalista, ele se diferencia em relação a alguém que não tem essa especialização, né? Aquele que não é formado, ou que não tem, às vezes, experiência de vida, né? Tem jornalistas aí que são jornalistas há anos. E então, assim, qual que é uma crítica que é muito comum é que há uma crítica sobre a desvalorização do jornalismo, que eu acho que não é o caso, porque são segmentos muito claros de tipo de conteúdo que você pode fazer, né? Então, por exemplo, um conteúdo muito otimizado para o Google sobre, vamos pensar assim, sobre bem-estar, tá? Ou então sobre exercício físico, vamos pegar um exercício físico, ele pode ser feito, por exemplo, por um estudante de educação física, tá? Pois existem as boas práticas, né? Ó, a pessoa tem que escrever bem, né? E aí, de vez em quando, dependendo da área, é difícil achar gente que até escreva bem, né? Só que o marketing de conteúdo está muito evoluído, né? Então, principalmente com grandes empresas, existem ótimas estratégias que envolvem esse conteúdo otimizado, que ele é feito para quê? Para trazer tráfego no Google, trazer visibilidade, converter em leads e por aí vai. Isso existe. Minha empresa tem muito tráfego disso, né? Porque é resolver a dúvida das pessoas. Então, eu preciso de alguém que seja mais técnico, funciona. Mas existe também a necessidade daquele conteúdo que traz algo novo, que vai trazer opinião, que vai trazer pesquisa, né? As empresas estão demandando isso também. Então, assim, é uma frente muito grande, é uma frente muito forte para poder se especializar, sabe? Ou então ir atrás, né? Você pensar bem, pô, a Airbnb tem uma revista própria, que é uma revista de viagem, né? Então, assim, o jornalista de viagem, né, já existia. A Airbnb contratou alguém, né, para isso. A Uber tem revista própria, fala sobre cidades, então uma coisa que envolve ali arquitetura, urbanismo, etc. Ou seja, são empresas pegando essas pessoas. E aí você tem, por exemplo, cara, case gigante que é Red Bull, né? A Red Bull é a Red Bulletin, que é a revista mensal da Red Bull, é a revista mensal de maior tiragem no mundo. Ou seja, existem centenas ou milhares de revistas tradicionais e uma marca de energético é a que tem a maior tiragem. E ali são jornalistas, né? E ali são jornalistas. Então o mercado está gigante, cada vez mais demanda, né? O que tem que se prestar atenção é o seguinte: o mercado está ali expandindo, né, para o lado do marketing com o jornalismo, mas também tem essa outra frente do conteúdo que é extremamente importante também, que é o conteúdo de performance, que tem um outro papel, que está ali muito mais para tirar dúvida, educativo, etc. E aí é um espectro, né? Então, assim, tem muita oportunidade no conteúdo técnico, mas geralmente vai pagar-se mais barato. Mas tem gente que faz, que gosta. A verdade é que a gente gosta do volume, sabe? Entrando em plataformas como a nossa, ou em outros lugares, que gosta do volume, assim, e resolve, gosta da independência, né? Porque aí é freelancer, etc. Até coisa assim, não, eu sou um jornalista contratado. E no meio termo tem muita coisa legal. Tem jornalistas, dentro da minha plataforma, nós temos jornalistas que escrevem só para grandes empresas. A gente paga muito mais do que para pessoa que não é, por exemplo, que vai só fazer uma pesquisa ali e escrever um texto baseado em uma pesquisa de várias fontes no Google, né? Então é espectro. Só que ao longo de todo esse espectro, desde o mais simples até o mais complexo, a demanda está subindo muito. Porque as pessoas estão buscando informações, elas nunca vão parar de buscar informação. E hoje qualquer um pode ser quem fornece a informação para elas, né? O nosso trabalho é contratar o cliente e montar a estratégia, né? Porque um ponto que é fato é assim, geralmente os clientes vêm até a gente, pois eles não entendem quais são as soluções possíveis. Entendeu? Então vai ser muito raro um cliente virar para a gente e falar assim, nossa, mas eu quero uma revista. A gente fala, tipo assim, e ter pensado por quê. Às vezes eles vêm, eu quero um blog, a gente dá um passo atrás e fala, peraí, qual é o seu objetivo? Não, eu quero fazer um canal de relacionamento com o cliente, de gerar autoridade, etc. Então vamos pegar essa pegada de blog. Não, eu quero gerar volume de tráfego para converter em leads. Então é blog mais materiais ricos, etc. É assim que a gente funciona, né? Então a gente tem o cliente antes, a gente gera a demanda do lado do cliente, a gente vende para os nossos clientes e de lá a gente cria a demanda
para os freelas, né, para os geradores de conteúdo, nossos prestadores de serviço, etc. Bem, a não ser que, se você pegar até historicamente, se você considerar que revistas como Quatro Rodas, Marie Claire, tô chutando umas aqui que vem na minha cabeça rápido, né? Vou colocar até Capricho no meio, né? Apesar de ser meio entretenimento ali. O que mais? Revistas que não são, tipo, que não são uma Veja, uma Isto É, que não são de notícia. Isso é jornalismo, entendeu? Porque, até onde eu sei né? Meu princípio eu fiz comunicação e eu tenho colegas que formaram em jornalismo que falam assim, não, eu quero trabalhar em revista de, como é que fala? Cotidiano, sabe? Caderno de cotidiano do jornal, para mim, isso é jornalismo, tá? E aí, as marcas, elas estão meio que nesse tipo de jornalismo. Não sei se tem um nome próprio para isso, né? Mas não é bem interessante para a marca ela querer entrar em coisas que ela tem que ser isenta, tipo política, certo? Então ela tem que se posicionar como isenta, porque aí realmente o interesse da marca vai prevalecer. Né? Não adianta uma empresa como o Airbnb ter um jornalista isento, né, ou trazer essa pauta de jornalismo para correr o risco de falar assim, não, mas agora tem uma lei que quer proibir o Airbnb ou Uber, que são coisas mais polêmicas. Né? Aí sim entra um pouco de aí é seleção editorial. Né? Mesmo que você não faça marketing de conteúdo, uma boa prática para marcas é também não ficar se envolvendo demais com questões que são mais delicadas, né? Então, assim, é o tipo de jornalismo. Então, assim, eu falo, geralmente o marketing de conteúdo está substituindo isso, sabe? É um guia de viagem, é um guia de carros, que são revistas e formatos que existem há anos. Sobre ser uma marca de relações públicas, tem uma pequena diferença. É porque, óbvio, RP é uma coisa ampla, tem tudo a ver com o posicionamento da empresa, mas ela também tem muito com, olha, vamos dar visibilidade para a minha marca e falar dos meus produtos. Né? Hoje é um pouco diferente, porque como o poder da escolha está muito na mão do leitor, né? Então é ele que entra no Google e procura, e ele decide em qual texto clicar, é ele que decide quem que ele vai seguir nas redes sociais, é ele que decide qual propaganda ele vai pular a hora que ele quiser, em qualquer lugar. Se você fizer aquele RP clássico, né, e falar demais de você, você não vai ter sucesso. Né? E por isso que é uma jornada. Poucas pessoas, quando decidem comprar, já chegam, eu quero comprar. Elas vieram para um processo de descoberta, de eu tenho um problema, né? O meu problema pode ser, eu estou cansado, eu quero ir para o interior, que seja. Eu quero tirar férias. Eu falo, nossa, como relaxar? Ou como diminuir o estresse? Você vai jogar isso no Google. Até você falar que você vai passar um fim de semana numa pousada no interior de São Paulo, aconteceu muita coisa. Só que agora a gente consegue, como empresas, capturar todo esse processo de descoberta. Olha, é muito interessante, porque você vai gerar engajamento com a sua marca. Né? Então não chega a ser RP. É óbvio que você vai pôr sua marca, é óbvio que você dá visibilidade para sua marca. Apesar que tem empresas que nem põem a marca lá, para quando quer educar o mercado, sabe? Mas o conteúdo dele continua sendo assim, neutro, honesto, no sentido de, né, óbvio, no sentido de falar assim, não, é uma pesquisa, é uma descoberta. Porque se não for, e se for muito publicitário, imagina que eu quero descobrir assim, 5 melhores cidades para eu escapar de São Paulo por um fim de semana. E, sei lá, tem uma pousada que fica em, sei lá, Ubatuba, aqui perto. E eu caio nesse negócio e só fala bem de Ubatuba e da pousada, eu falo, cara, esse texto tá mentindo para mim. E você sai do site, né? Hoje é um comportamento muito comum, você não tá mais lá sentado na TV com poucos canais. Você vai sair do site imediatamente e ir para outro que te pareça mais neutro, né? Esse poder de escolha também ele tá muito forte. Então é isso. Tem um quê de RP ali, mas é mais quando a gente usa a analogia de um funil, né? No topo do funil, você atrai as pessoas, você tem que fazer um conteúdo para elas, você não fala de você, você tira a dúvida delas. Só que aí no meio, no fundo do funil, você já fala, olha, a minha solução é boa. E no fundo do funil, não só a minha solução é boa, como eu sou o melhor fornecedor. Então, assim, por isso que é uma estratégia, é uma grande jornada. O conteúdo faz parte dela toda. Mas aí quando a gente fala da questão de fazer uma analogia com o jornalismo aí, né? A questão de
trazer informação, seria bem no que a gente chama de topo de funil, né? Que é bem assim, olha para o público, e também tem umas ferramentas que ajudam nisso, descobre o que eles querem, escreve a pauta mais legal, ou grava o vídeo, né? Ou faz um negócio interativo, que seja mais legal para essas pessoas. Seja para elas encontrarem nossa marca, seja para a gente engajá-las através de uma revista. Eu tenho uma revista impressa, por exemplo, e eu tenho jornalistas escrevendo para essa revista impressa. Seja através né, de e-mail, seja através de gente que assinou seu podcast, por aí vai. Sim, e aí é uma frase que eu gosto muito de falar, que é sobre transformação digital. A transformação digital, a maior parte dela é invisível para o público. Isso é muito interessante, né? Eu dou o caso da minha revista. A minha revista é impressa. A gente parou de imprimir agora porque eu não estou conseguindo nem mandar para o escritório das pessoas por causa do corona. Mas ela é impressa. Mas o que me fez levar a fazer uma revista foi uma série de análises digitais. Então foi assim, cara, eu tenho um CRM, né, que é um software de gestão de contatos e audiência. E eu descobri que eu não conseguia chegar na alta diretoria de grandes empresas. Mas ao mesmo tempo eu tinha umas pessoas lá. Então eu analisei os dados, analisei comportamento de consumo, sabe, analisei como eles interagem com meus conteúdos, e depois que compilei isso tudo, falei, uma revista, eu vou conseguir resolver esse problema de ser lido pelo tipo de alta gerência, diretoria de grandes empresas, e também vai me ajudar em realmente posicionamento de marca, porque querendo ou não, uma revista impressa ainda traz um certo grau de autoridade, né? E o que é o invisível? O invisível é todo o processo de coleta, uso de dados, né? E são N ferramentas digitais que estão o tempo todo rodando, que te falam o que você tem que escrever, para quem você tem que escrever, quais canais, quais formatos, e medir resultado, né? Isso é a transformação digital. Então, assim, às vezes você pode usar isso tudo e só publicar a revista. É extremo, mas poderia acontecer, porque, óbvio, a gente está quase todo mundo digital. Mas é um exemplo extremo, né? Mas no final das contas, o que acontece? Você faz uma série de análises, você põe um tanto de informação, dado, coleta, segmentação, customização de dados, e monta assim, aqui vai ser digital, a maioria é digital geralmente, mas aqui não, aqui dá para ser uma ligação, cara. Aqui dá para ser um brinde, dependendo do preço do que você vende. Aqui é um evento. E a jornada passa por isso. Então, assim, é uma base digital, é uma fundação digital. E as pessoas confundem muito quando a gente fala de transformação digital, achando que a transformação digital ela tem a ver com o formato final. E aí você vê assim, qualquer matéria sobre transformação digital, tem alguém com óculos de realidade virtual. Vai falar de drone, vai falar de inteligência artificial. Cara, isso é micro. Você tem muito pouca empresa que a base do marketing são essas tecnologias super avançadas, né? Porque você já viu de construtora que fala, nossa, a gente tem realidade virtual para você ver o apartamento, né? É legal. Mas no final das contas, quem compra está indo lá no Viva Real ver o preço, comparando o preço, que é basicamente uma lista. Então você tem que estar lá também, né? Não quer dizer que não é legal, mas não é o que determina, né? Só que no marketing é meio complicado, porque quando você fala marketing digital, você está falando de um tipo de marketing que usa canais digitais. Isso é verdade. Digital aqui tem a ver com canal. Mas quando você fala transformação digital, esse digital não tem a ver com canal. Entendeu? Tem a ver com suporte, tem a ver com toda a inteligência e tudo que os dados podem te fornecer, né? Por isso que no marketing é confuso. Um exemplo mais prático é transformação digital na logística, que é algo que já acontece. O que é? Cara, hoje você tem como monitorar carga, monitorar uso de containers, tem como otimizar assim, ponto a ponto, e aí toda a logística ficou muito mais elaborada. Só que você não vê, porque no final das contas tem alguém dirigindo um caminhão. E tem gente... Se fosse igual o povo pensa no marketing, a transformação só existiria quando tiver um robô pilotando o caminhão, que não é o caso. Entendeu? É mais fácil de ver quando você tira do marketing, porque... Né, mas é bem isso. O formato ele é muito consequência. Desde que ele seja consequência de uma estratégia bem feita, baseado em dados e tecnologia, cara, ele pode ser um formato completamente tradicional, que não deixa de ser parte de uma estratégia baseada em transformação digital. São dados que você pode usar para determinar.
Então, por exemplo, coisas que são comuns, assim. E-mail, que é a ferramenta que eu mais uso no marketing. E a maioria dos meus clientes também usa, porque a gente vende para empresas, né? Então é uma coisa mais B2B. E-mail é uma ferramenta ótima, desde que você não esteja falando com uma pessoa de renda mais baixa, que não trabalha em escritório. Ninguém usa e-mail. Aí você tem que escolher o canal. Qual é o canal? O canal é o WhatsApp. E sim, o WhatsApp tem uma penetração muito maior. Então eu tenho clientes que são relacionados, por exemplo, a financiamento, crédito. Esse é um que vem na minha cabeça, sabe? Que eles nem olham e-mail, mas eles sabem que o canal é o WhatsApp. Isso tem como saber. Né? Toda vez que um conteúdo seu é acessado na internet, você sabe mais ou menos, tipo assim, você estava usando um computador, você estava usando um celular, isso aí você sabe. Né? Então você tem mercados em que é 100% celular. Né? E o celular é muito mais difundido do que um computador de mesa, hoje em dia. Então, esse mercado que é 100% celular, você tem canais que condizem com o celular. Vídeo combina meio, porque vídeo ele se ajusta com vários formatos de tela e vários tipos de consumo. Vídeo é compartilhado em grupos de WhatsApp. Né? Mensagens curtas de WhatsApp funcionam super bem. Redes sociais que são feitas, tipo o Instagram é feita para o celular. Então, no final das contas é isso. Uma das principais etapas de você montar a sua estratégia é a criação da persona, né? É a criação é um estudo do seu público para criar assim, ó, tá aqui a pessoa que eu quero alcançar. Na hora que você sabe a pessoa que você quer alcançar, se você se baseou bem em dados, você sabe exatamente em quais canais ela está presente. Né? Então, se você quer falar, né, com gente que não é de trabalhar em escritório, com gente que às vezes não, B2C, né, ou com gente de renda mais baixa, você não pode achar que e-mail vai dar certo. Você não pode querer também criar o último app que só vai rodar em iPhone, né? Tipo assim, você não pode lançar seu aplicativo só em iPhone, coisa que aqui no Brasil isso não existe, né? Então é assim que você determina, né? É sempre assim, segmentação. E segmentação é a coisa mais poderosa que existe no marketing, né? Então é parte aí da transformação digital, se fazer boas segmentações, porque quanto mais a sua mensagem ressoar com as pessoas, então ela tem que ser menos genérica, maior o engajamento delas. E aí também você não gasta dinheiro no lugar errado, né? Porque alguém pode falar assim, putz, LinkedIn tá bombando. Mas eu vendo sandália havaiana. O que eu vou fazer no LinkedIn? Só que se você não parar a pensar, ou então às vezes tem gente que quer estar em todo lugar, que é o famoso FOMO, Fear of Missing Out, né? Que quer estar em tudo. Então aí, alguém fala, não, escreve, acha um jeito de montar uma estratégia do LinkedIn aí para vender sandália. Nunca vai dar certo. Então é assim que você lida. É entendendo o público e escolhendo os canais. A gente tem, mas assim, é meio que no momento ali, sabe? Mas é muito pouco, né? Tipo assim, é muito pouco mesmo, assim. Porque no final das contas a gente está muito... A gente atende empresas, então a maioria é muito raro aparecer uma coisa extrema, tá? Mas a gente já teve situações. A gente teve situações, por exemplo, cara, era um site que era tipo, sabe, de pornografia, né? E foi até uma discussão dentro da empresa, foi interessante. Foi assim, ó, putz, pornografia é moralmente errado de acordo com os valores de diversidade e da rock, né? Porque tem muito de objetificação da mulher, né? E não se sabe, sei lá, né, se houve consentimento, essas coisas. A gente falou, não, então é melhor não, sabe? Mas ao mesmo tempo, um sex shop não é problema, né? Porque um sex shop é um comércio que está vendendo produto para pessoas, né? E todos os seus desejos que elas querem. Então, assim, mas é o caso a caso. A gente não tem uma de cabeça, assim, não tem uma lista assim de. Eu lembrei desse caso, né? Mas eu não tenho uma lista assim, ó, de mercados que eu não vou trabalhar, entendeu? Mas como a gente tem uma cultura, um código de cultura bem forte, divulgado, as pessoas. A gente vê quando algo vai contra, sabe? É tipo, você não precisa muito falar, porque a nossa cultura é muito enraizada, a gente tem treinamento, quando alguém é contratado na empresa, a gente faz uma entrevista de cultura, sabe? Aí eu vou falar, tipo assim,
É uma frase que é muito boa, que, né, é uma piada, mas é tipo assim, cultura, o que combina com a nossa cultura é igual pornografia. Você não precisa explicar. Você olha e fala, isso é pornografia. É visível, entendeu? Você sabe quando é. Então, assim, quando algo faz, cara, é óbvio que isso é errado. Já soa uns alarmes, assim, entendeu? E a gente é uma empresa que a gente tem uns valores de diversidade. Então, a gente tem ciência de diversidade, a gente tem iniciativas de diversidade em todas as frentes, né? De gênero, de diversidade racial, etc. E quando é algo que, assim, é gritante contra isso, não chega nem perto, né? Então, eu dei um exemplo, mas se eu pensar assim, putz, às vezes política, talvez, cara, política a gente, é que não chega, né? Nossa estratégia não combina com política. Mas talvez seria um grande problema, porque posicionamento político é algo complexo. Né? Eu acho que vale muito, na verdade. Partindo do princípio que você é uma pessoa que gosta disso, né? De escrever, de ser jornalista, vale muito, porque a oportunidade está aí, né? A não ser que você queira ser aquele jornalismo, né? Fazer o jornalismo de cobrir o que acontece em Brasília, né? Que é super importante, mas muito complexo, né? Toda a questão de ser isento, etc. Que afeta até mesmo meios de comunicação, para ser honesto, né? Fox News está aí. Mas se você quer seguir nessa área de produção de conteúdo, vale muito a pena, tá? Porque a demanda está só crescendo. E se você está ali, né, e você escolheu que sua carreira é jornalismo, você formou em jornalismo, novamente, provavelmente você já está alguns passos à frente. Não pelo seu currículo, tá? Porque o currículo não diz muita coisa. Mas que você passou, sei lá, 4 anos pensando nisso. Agora, se for para dar uma dica prática, não espera você formar. O seu currículo não é o que vai determinar mais, né? O seu currículo é só uma coisa que falou assim, ó, eu formei em jornalismo. O que você fez durante os 4 anos de faculdade é que vão determinar, tá? E aí sim, porque aí você está falando de empresas. Então eu vou dar exemplos de, cara, contratações que eu fiz, tá? Para dentro da empresa, para ser CLT lá na Rock, eu sempre pergunto, me fala algo que você fez. Aí eu tenho um cara, tipo, você vou dar um exemplo, uma pessoa foi lá e tinha um blog. E tem até hoje um blog sobre pipoca. Gostava da ideia, sabe? Eu gosto de pipoca. E fez um blog sobre pipoca. Na hora que eu fui contratar, eu não queria nem saber. Ele falou, olha, eu tenho um blog sobre pipoca. Você tem uma ideia, um dos maiores blogs sobre pipoca do mundo, e hoje eu sou do mundo, do Brasil, e hoje eu sou patrocinado pela IOC. O poder de qualquer um poder publicar. Entendeu? Então, e ele começa quando é estudante. Então, não é nem tanto bater na porta, tem muito ser encontrado. Então, eu tenho um cara lá na Rock que tem um blog sobre cerveja, Omnilúpulo, que gosta, putz, eu adoro cerveja, gosto de criar conteúdo, foi contratado para isso. E tipo assim, e hoje, tipo assim, ranqueia bem também, tipo, tem tráfego. Quando a escola lançou a escola lupulada, que muita gente já está no Google procurando o que é lúpulo, ele estava assim, gerando muito tráfego. Eu falo, uma pessoa dessa mostra que ela sabe o caminho, né? Então, assim, se você está entrando no mercado agora, daí uma das vantagens para quem está na faculdade entrando no mercado é que geralmente tem mais tempo. Pensa assim, o que eu posso começar a criar agora? Que na hora que alguém pergunta, cara, você é jornalista ou jornalista? Você é formado em jornalismo? Formado em jornalismo. Beleza, e como é que é? Qual é a sua opinião sobre... Você entende um pouco de como escrever para a web? Ou você exercita e fala assim, eu tenho um blog aqui. Olha meu blog. Né? E olha como é que ele é legal, olha como é que é, a pegada é essa. Estuda um pouco de estratégias para redação web. Não quer dizer que você tem que deixar de lado a questão da maneira de escrever jornalística, que é muito importante, mas combinar os dois é um grande segredo. Né? E aí, quando você for bater na porta de uma empresa, e as empresas estão contratando, eu sei, porque toda empresa que vira cliente minha, quando começa a dar certo, eles falam, a gente vai precisar trazer alguém aqui para dentro para ajudar a coordenar isso. Né? Quando você for contratar, você tem algo para mostrar. Né? Então, não existe mais você precisar ser contratado numa redação para você ter algo para mostrar. Então, fica a minha dica. E até mesmo se você quiser trabalhar numa redação, você ter algo publicado vai fazer uma diferença gigante para você.